Tem gente que diz que o tempo cura tudo, que 6 anos são suficientes para superar uma perda, para reconstruir a vida, para seguir em frente. Mas essas pessoas nunca descobriram, numa tarde comum de domingo, que tudo o que acreditaram durante 35 anos de casamento era uma mentira cuidadosamente construída. Me chamo Miriam Fonseca, tenho 63 anos, e essa história começa no momento exato em que meu mundo desabou pela segunda vez. Só que dessa vez, o chão que eu pisei durante décadas simplesmente deixou de existir. Osvaldo, meu marido, partiu há 6 anos. Ele tinha 58 anos quando sofreu um infarto fulminante ao volante, na estrada que levava a São José dos Campos. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. O carro saiu da pista e bateu numa árvore. Quando a polícia me ligou naquela manhã de quinta-feira, minha vida se dividiu em 2, o antes e o depois daquele telefonema. Eu tinha 57 anos. Bruno, nosso único filho, tinha 28. E, de repente, éramos apenas nós dois tentando entender como continuar vivendo quando metade de nós havia desaparecido. Osvaldo sempre foi um homem presente. Pelo menos era o que eu achava. Ele trabalhava como gerente comercial numa empresa de distribuição de equipamentos industriais, viajava com frequência para reuniões em São Paulo, São José dos Campos, Campinas. Passava 2, às vezes 3 dias fora, mas sempre voltava. Sempre trazia alguma coisa para mim. Uma caixinha de brigadeiros da confeitaria que eu gostava, um livro que viu numa livraria e achou que eu ia gostar. 35 anos de casamento. 35 anos dividindo a mesma cama, a mesma mesa de café da manhã, os mesmos sonhos. Ou pelo menos era o que eu pensava. O luto foi devastador. Eu não sabia que era possível sentir uma dor tão física, tão presente. Acordava de madrugada procurando por ele do lado esquerdo da cama. Colocava a mesa para 2 pessoas e só percebia o erro quando ia sentar. Guardava notícias interessantes para contar a ele no jantar, e então lembrava que não haveria mais jantares. Bruno sofreu tanto quanto eu, talvez até mais. Ele e o pai eram próximos, conversavam sobre futebol, sobre trabalho, sobre a vida. Osvaldo era aquele tipo de pai que aparecia nas apresentações da escola, que ia aos jogos, que ensinava a trocar pneu e a fazer churrasco. Quando ele se foi, Bruno perdeu não apenas o pai, mas o melhor amigo. Levamos 3 anos para começar a respirar de novo. 3 anos de terapia, de datas que doíam mais que as outras, de aprender a viver com a ausência. E então, Bruno conheceu Daniela. Foi numa sexta-feira que ele me ligou, empolgado de um jeito que eu não ouvia na voz dele desde antes da partida do pai. Ele tinha conhecido uma mulher num evento corporativo. O nome dela era Daniela. Ela tinha 32 anos, trabalhava como gerente comercial numa empresa de logística. Ele estava querendo me apresentá-la, se eu concordasse. Eu concordei, claro. Que mãe não ficaria feliz em ver o filho sorrindo de novo? Daniela apareceu na minha casa num sábado à tarde. Era uma mulher bonita, elegante, de cabelos escuros presos num coque impecável. Usava um vestido discreto, mas bem cortado, sapatos de salto médio, uma bolsa de couro que parecia cara, mas não ostensiva. Ela me cumprimentou com um abraço caloroso e me chamou de Dona Miriam, com um respeito que me conquistou imediatamente. Durante o chá da tarde que preparei, Daniela foi atenciosa, interessada, genuína. Ela fez perguntas sobre mim, sobre minha vida, sobre minhas histórias. Não ficou grudada no celular como tantos jovens fazem. Olhava nos meus olhos quando eu falava. Ria das minhas piadas. Ofereceu ajuda para lavar a louça. Nos meses seguintes, Daniela se tornou parte da nossa rotina. Ela e Bruno vinham almoçar aos domingos. Às vezes, ela aparecia sozinha durante a semana, dizia que estava passando perto e resolveu fazer uma visita. Tomávamos café juntas, conversávamos sobre receitas, sobre filmes, sobre planos para o futuro. Ela me mostrava fotos de viagens, pedia conselhos sobre decoração do apartamento dela, dizia que eu era como uma segunda mãe. 1 ano depois de namoro, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, mas linda, num salão de festas com vista para um jardim. Bruno estava radiante no terno azul marinho. Daniela, deslumbrante no vestido de renda. Quando trocaram as alianças, eu chorei, de alegria, de alívio, de gratidão por ver meu filho feliz novamente.
Osvaldo faria questão de estar ali, pensei. Ele adoraria Daniela. 2 anos se passaram. 2 anos de almoços dominicais, de comemorações de aniversário, de natais e páscoas juntos. Daniela continuava atenciosa, carinhosa, presente. Ela tinha aquele jeito especial de me fazer sentir importante, de me fazer sentir vista. Perguntava sobre minha saúde, sobre meus passeios com as amigas, sobre os livros que eu estava lendo. E então chegou aquele domingo. Era 23 de abril, aniversário de 6 anos da partida de Osvaldo. Nós sempre fazíamos questão de estar juntos nesse dia. Não era sobre tristeza, era sobre memória, sobre honrar o homem que amamos. Bruno e Daniela chegaram por volta do meio-dia. Eu tinha preparado um almoço caprichado, filé à parmegiana, o prato favorito de Osvaldo, arroz branco, batata frita, salada. A mesa estava posta com a toalha de linho que usávamos em ocasiões especiais. Almoçamos tranquilos, conversando sobre amenidades. Bruno comentou sobre um projeto novo no trabalho. Daniela contou sobre uma viagem que estava planejando para o litoral. Eu falei sobre o curso de tricô que tinha começado na igreja. Depois do almoço, enquanto eu e Daniela lavávamos a louça, o celular de Bruno tocou. Era do escritório. Um cliente importante tinha tido um problema urgente com uma entrega e precisavam dele lá imediatamente. Bruno olhou para Daniela com aquela expressão de desculpa. Ele disse que precisava ir, mas que voltaria logo. Daniela respondeu que estava tudo bem, que ela ficaria comigo, que não tinha problema. Ele saiu apressado, ainda vestindo a camisa social do almoço. Terminamos de lavar a louça juntas. Daniela secava os pratos enquanto eu os enxaguava e conversávamos sobre nada em particular. Sobre como o calor estava forte para abril. Sobre uma nova padaria que tinha aberto perto da minha casa. Sobre a série que estávamos assistindo. Fomos para a sala. Eu preparei café fresco e trouxe uns biscoitos de polvilho que tinha feito pela manhã. Sentamos no sofá, eu na minha poltrona preferida e ela no sofá de 2 lugares. O celular dela estava sobre a mesinha de centro, entre nós. Ela pegou a xícara de café, deu um gole e então o telefone dela tocou. Uma ligação. Daniela olhou para a tela, levantou rapidamente e disse que precisava atender, que era do trabalho. Foi para a varanda, fechando a porta de vidro atrás dela. Fiquei sozinha na sala, bebericando meu café, olhando pela janela para a rua tranquila do bairro. Foi então que o celular dela começou a vibrar. 1 vez, 2, 3, 4 vezes seguidas. A tela acendia a cada notificação. Eu não estava tentando olhar, mas a quantidade de mensagens chamava a atenção. Era impossível ignorar aquela luz pulsando repetidamente sobre a mesa. E então vi o nome do contato na notificação da tela bloqueada. Amor. E embaixo, a prévia da primeira mensagem. Estou morrendo de saudade. Quando você vem me ver? Meu coração deu um aperto estranho. Olhei para a varanda. Daniela estava de costas, gesticulando enquanto falava ao telefone. Voltei a olhar para o celular. Mais notificações continuavam chegando. Não aguento mais essa distância. Preciso de você aqui comigo. Aquele tom era íntimo demais, diferente de como Bruno falava. Bruno era afetuoso, sim, mas não usava essas palavras, esse jeito. Mais uma notificação apareceu. Dessa vez não era texto. Era uma foto sendo enviada. O celular de Daniela tinha a configuração de mostrar prévias de fotos nas notificações. E ali, na tela bloqueada, estava a miniatura da imagem. Um homem. Um homem que fez todo o ar sair dos meus pulmões de uma vez. Não podia ser, mas era. Osvaldo. O rosto, o sorriso, aquela pequena cicatriz na sobrancelha direita que ele tinha desde criança, de quando caiu de bicicleta aos 8 anos. A forma como ele inclinava a cabeça levemente para a esquerda quando sorria. Os olhos. Aqueles olhos que eu conhecia melhor que os meus próprios. Minhas mãos começaram a tremer. Peguei o celular com dedos que não pareciam mais meus. A tela estava bloqueada, mas a prévia da foto estava ali, nítida, visível. Ampliei a notificação com os dedos. A foto ficou maior. E pior, não era uma foto antiga. Era uma selfie, recente. O homem estava em algum lugar externo. Havia montanhas ao fundo, céu azul, árvores.
Ele usava uma camisa xadrez que eu não conhecia. Segurava o celular com a mão direita, sorrindo para a câmera. A foto tinha sido enviada há poucos minutos. O horário estava ali, 14h37. Olhei para a data no canto da tela do celular. 23 de abril. Hoje. Osvaldo estava morto havia 6 anos. Eu tinha visto o corpo dele. Tinha segurado a mão fria dele no velório. Tinha visto o caixão ser fechado e baixado à terra. Então, como aquele homem, com o rosto idêntico ao do meu marido, estava enviando uma selfie recente para a esposa do meu filho. Ouvi movimento na varanda. Daniela estava terminando a ligação. Meu coração disparou. Sem pensar, tirei uma foto da tela do celular dela com meu próprio celular que estava no bolso da saia. Minha mão tremia tanto que mal consegui mirar direito. Coloquei o celular dela de volta na mesa, exatamente na mesma posição. Enfiei meu celular no bolso. Daniela abriu a porta da varanda e voltou para a sala, guardando o telefone. Ela tinha aquele sorriso sereno de sempre. Desculpa, dona Miriam, era do trabalho, você sabe como é. Ela olhou para mim e a expressão mudou. O sorriso desapareceu. A senhora está bem? Ficou pálida. Menti. Disse que estava sentindo uma leve tontura. Talvez o calor, talvez alguma coisa que comi, não tinha caído bem. Minha voz saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Daniela ficou preocupada. Ofereceu água, remédio, quis ligar para Bruno. Eu recusei tudo. Disse que ia apenas deitar um pouco, que passaria. Ela insistiu em ficar, mas eu insisti mais ainda que estava tudo bem, que era só um mal-estar bobo, que ela podia ir, que eu ia descansar e logo estaria ótima. Daniela pegou a bolsa e o celular. Me abraçou, disse para eu ligar se precisasse de qualquer coisa. Bruno passou aqui mais tarde, ainda preocupado com o problema do trabalho, e Daniela comentou com ele sobre minha tontura. Ele quis entrar para verificar como eu estava, mas eu falei pela janela do quarto que já estava melhor, que era só cansaço, que eles podiam ir. Assim que ouvi o carro deles partir, saí do quarto. Corri para a sala. Peguei meu celular com as mãos ainda tremendo. Abri a galeria de fotos. Lá estava, a foto da tela do celular de Daniela. A imagem estava um pouco tremida, mas dava para ver tudo com clareza. O homem, o rosto de Osvaldo, a selfie e o nome do contato acima, Amor. Ampliei a foto com os dedos. Estudei cada detalhe. A cicatriz na sobrancelha, a forma do nariz, a linha da mandíbula, a orelha levemente mais proeminente do lado esquerdo, o pequeno sinal de nascença no pescoço, logo abaixo da orelha direita. Era Osvaldo. Cada traço, cada marca, cada detalhe que eu conhecia depois de 35 anos, dividindo a mesma vida. Mas Osvaldo estava morto. Eu tinha visto, eu tinha enterrado, eu tinha chorado sobre o túmulo. Então, como? Sentei no sofá, porque minhas pernas não me seguravam mais. Olhei para a foto novamente, e dessa vez percebi algo que não tinha notado antes. No fundo da imagem, atrás do homem, havia uma placa. Pequena, meio desfocada, mas legível se eu ampliasse bastante. Bem-vindo a Campos do Jordão. Osvaldo indo para São José dos Campos. Osvaldo com reuniões de trabalho frequentes. Osvaldo viajando 2, 3 dias seguidos. E Campos do Jordão ficava no caminho. Peguei meu celular de novo. Olhei para aquela foto impossível. Para aquele rosto que não podia existir, mas estava ali, vivo, sorridente, em algum lugar com montanhas e céu azul. E então lembrei. Lembrei de algo que Osvaldo tinha me contado uma única vez, há mais de 30 anos, numa noite qualquer em que estávamos deitados na cama conversando sobre a vida. Ele tinha sido adotado. Naquela noite, sentada sozinha na sala com a foto impossível nas mãos, algo dentro de mim começou a se quebrar. Não com estrondo, mas com o som silencioso e devastador de uma rachadura se abrindo em alicerces que eu achava que eram sólidos. E eu ainda não fazia ideia de quão fundo aquela rachadura ia. Passei aquela noite inteira acordada. Fiquei sentada na poltrona da sala, com todas as luzes apagadas, apenas o brilho do celular iluminando meu rosto. Olhava para aquela foto, ampliava, estudava, voltava, ampliava de novo, procurando algum detalhe que me dissesse que eu estava enganada,
que era outra pessoa, que eu estava enlouquecendo de luto e projetando o rosto do meu marido em um estranho. Mas não era. A cicatriz na sobrancelha direita. Eu lembrava do dia em que ele caiu da bicicleta, tinha 8 anos, a mãe dele me contou essa história dezenas de vezes. A forma como o cabelo fazia aquele redemoinho específico na testa. O pequeno sinal escuro no pescoço, logo abaixo da orelha direita, que eu costumava beijar quando nos abraçávamos. Era Osvaldo, ou alguém assustadoramente idêntico a ele. Às 3 da manhã, fiz café. Não porque quisesse, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Sentei na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha almoçado com Bruno e Daniela apenas horas antes, e tentei colocar ordem nos pensamentos. Osvaldo estava morto. Isso era um fato. Eu tinha visto o corpo. O velório tinha durado 2 dias. Houve missa de 7º dia. O atestado de falecimento estava guardado numa pasta no escritório. Então, aquele homem na foto não podia ser Osvaldo, mas era idêntico a ele. E estava enviando mensagens de amor para Daniela, a esposa do meu filho, a mulher que tinha se casado com Bruno 3 anos após a partida de Osvaldo. Nada fazia sentido. Foi então que a memória voltou com mais clareza. Osvaldo tinha me contado que era adotado numa noite de março, há mais de 30 anos. Estávamos recém-casados, morando naquele apartamento pequeno perto do centro. Bruno ainda não tinha nascido. Era uma daquelas conversas de madrugada que casais jovens têm, quando dividem histórias e segredos. Ele disse que nunca conheceu os pais biológicos. Tinha sido adotado com poucos meses de vida por um casal que não podia ter filhos. Os pais adotivos foram maravilhosos, ele disse. Eram sua família de verdade. O resto não importava. Eu perguntei se ele tinha curiosidade de saber sobre a família biológica. Ele respondeu que não, que o passado era passado, que não via sentido em mexer nisso. Nunca mais tocamos nesse assunto. Durante 35 anos, aquela conversa ficou guardada em algum canto da memória, irrelevante, sem importância. Até aquela noite. Peguei o celular de novo. Abri o navegador. Comecei a pesquisar. Gêmeos separados ao nascer. Irmãos gêmeos idênticos adotados por famílias diferentes. Como encontrar irmãos biológicos? As histórias apareciam uma atrás da outra. Casos reais de gêmeos separados na infância que se reencontraram décadas depois. Pessoas que fizeram testes de DNA e descobriram que tinham irmãos que nunca conheceram. Semelhanças assustadoras entre gêmeos que cresceram em lados opostos do mundo. A hipótese era absurda, mas era a única que fazia algum sentido. E se Osvaldo tivesse um irmão? Um irmão gêmeo que ele nunca conheceu? Um irmão que, por alguma razão, agora estava se comunicando com Daniela? Mas mesmo que fosse verdade, por que Daniela estaria envolvida com esse homem? E por que esconder de Bruno? E as mensagens, aquele tom íntimo, aquelas palavras? Minha cabeça doía, meu estômago revirava. Eu tinha certeza de que estava à beira de descobrir algo terrível, mas ainda não conseguia ver a imagem completa. Às 6 da manhã, quando o sol começou a clarear, peguei o telefone e disquei um número que conhecia de cor. Carla atendeu no 3º toque, a voz rouca de sono. Miriam, são 6 da manhã. Está tudo bem? Preciso falar com você, respondi. É urgente. Carla Santos era minha melhor amiga havia 25 anos. Nos conhecemos num curso de artesanato e viramos inseparáveis. Ela tinha 67 anos, era viúva também, e tinha trabalhado durante 30 anos como investigadora particular antes de se aposentar. Se alguém podia me ajudar a entender aquela situação, era ela. Nos encontramos às 9 da manhã numa padaria perto da minha casa. Carla chegou com aquela postura firme que sempre teve. Cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, usando calça jeans e uma blusa simples. Ela pediu café com pão na chapa e me olhou com aquela expressão que dizia: "Pode falar, estou ouvindo." Contei tudo. A visita de domingo, o celular de Daniela, as mensagens, a foto. Mostrei a imagem que tinha capturado. Carla pegou meu celular e estudou a foto em silêncio. Ampliou, analisou, seu rosto ficando cada vez mais sério. "É o Osvaldo", ela disse por fim. "Ou alguém extraordinariamente parecido com ele." Contei sobre a adoção, sobre minha teoria do irmão gêmeo. Carla ficou em silêncio por um longo momento, tomando seu café,
os olhos fixos na foto. Então disse: "Vou descobrir quem é esse homem. Mas Miriam, você precisa estar preparada. Se ele realmente existe, se ele é quem você acha que é, isso significa que há uma história muito maior acontecendo aqui. E nem tudo que eu descobrir vai ser fácil de ouvir." "Eu sei", respondi. "Mas preciso saber a verdade." Ela assentiu. "Me dá 3 dias." Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisava fingir que estava tudo normal. Bruno ligava todo dia para saber como eu estava, preocupado com a tontura de domingo. Eu dizia que estava ótima, que tinha sido só um mal-estar passageiro. Na terça-feira, Bruno e Daniela apareceram para jantar. Eu tinha preparado lasanha, a receita que Daniela sempre dizia que adorava. Sentamos os 3 à mesa, conversando sobre o dia, sobre o trabalho, sobre os planos para o feriado do mês seguinte. Daniela estava impecável como sempre. Sorridente, atenciosa, me ajudando a tirar a mesa, elogiando a comida. Perguntou se eu estava me sentindo melhor, se a tontura tinha voltado. Disse que ficou preocupada. Olhei para ela por cima da mesa. Aquela mulher elegante, educada, que chamava meu filho de amor, que me chamava de Mãe Miriam com tanto carinho. E tentei imaginar o que estava acontecendo por trás daquela máscara perfeita. Quem era aquele homem na foto? Por que ele tinha o rosto do meu marido? E o que Daniela tinha a ver com tudo isso? Na quarta-feira, Carla me ligou. "Ainda estou trabalhando nisso", disse ela. "Mas já tenho algumas coisas. Amanhã vou ter mais informações." Aquela noite não dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa vazia. O relógio da sala batendo as horas. O vento mexendo nas folhas da árvore do jardim. O silêncio pesado de uma casa que já tinha sido cheia e agora estava reduzida a uma única pessoa tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Na quinta-feira, às 2 da tarde, Carla me ligou. "Encontrei", ela disse, a voz carregada. "Você está em casa?" "Estou. Fico aí em 20 minutos." Carla chegou com uma pasta de documentos debaixo do braço. Ela entrou, recusou o café que ofereci e foi direto ao ponto. Sentou no sofá da sala, abriu a pasta e disse: "Senta, Miriam. Você vai precisar." Sentei na poltrona. Meu coração estava acelerado. "O nome dele é Ricardo Mendes", Carla começou. "Ele tem 64 anos, a mesma idade que Osvaldo teria hoje se estivesse vivo. Mora em Campos do Jordão, numa cabana isolada perto de um lago. Trabalha como fotógrafo freelancer, faz principalmente fotos de paisagens e natureza." Ela me mostrou uma cópia impressa da foto de perfil dele em redes sociais. Era o mesmo homem, o mesmo rosto de Osvaldo, o mesmo sorriso. "E tem mais", Carla continuou. "Ricardo Mendes também foi adotado. Nasceu no Hospital e Maternidade Santa Isabel, em São Paulo, no dia 15 de agosto de 1961. Às 14h32. Ela me entregou outro documento. Osvaldo José Fonseca, nascido no Hospital e Maternidade Santa Isabel, em São Paulo, no dia 15 de agosto de 1961, às 14h29. 3 minutos de diferença. "Meu Deus", murmurei. "Gêmeos", Carla confirmou. Nascidos com 3 minutos de diferença e colocados para adoção em famílias diferentes. Provavelmente os pais biológicos não tinham condições de ficar com os dois. Era comum na época. "Então Osvaldo tinha um irmão", eu disse, quase para mim mesma. "Um irmão gêmeo idêntico que ele nunca conheceu." Carla respirou fundo. "Tinha. Mas Miriam, tem uma coisa que você precisa saber. Osvaldo conhecia ele." "Como assim?" "Consegui acesso a alguns registros telefônicos antigos através de contatos que ainda tenho." Ela me mostrou uma planilha impressa. Essas são ligações entre o celular de Osvaldo e o celular de Ricardo. Muitas ligações. E olha quando começaram. Olhei para as datas. As primeiras ligações eram de 8 anos atrás. 2 anos antes da partida de Osvaldo. Osvaldo tinha encontrado o irmão 2 anos antes de partir. E nunca me contou. "Tem mais", Carla disse, e sua voz estava ainda mais pesada. "Consegui acesso a algumas redes sociais antigas, perfis desativados, grupos de fotos arquivados." Ela abriu uma pasta no notebook que tinha trazido. Na tela apareceram fotos. Fotos de Osvaldo e Ricardo juntos. Em restaurantes, na beira de um lago, numa cabana de madeira.
Eles estavam sorrindo, abraçados, felizes. Irmãos que tinham se encontrado depois de uma vida inteira separados. Mas havia uma terceira pessoa nas fotos. Uma mulher, jovem, bonita, de cabelos escuros. Daniela. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Essas fotos são de 6 a 8 anos atrás, Carla explicou. Antes da partida de Osvaldo. Daniela conhecia seu marido, Miriam, e conhecia Ricardo também. Mas ela só conheceu Bruno 3 anos depois da partida, eu disse, a voz saindo fraca. Ela disse que tinha sido num evento corporativo, que tinha sido coincidência. Não foi coincidência, Carla respondeu suavemente. Ela planejou. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de choque, de uma sensação de traição tão profunda que eu não sabia que era possível sentir. Por quê? Perguntei. Por que ela faria isso? Por que se casar com meu filho se conhecia o pai dele? Carla fechou o notebook. Isso eu não sei. Mas vou te dizer uma coisa, Miriam. Pelas mensagens que você viu, pelo tom delas, Daniela tem um relacionamento com Ricardo. E não é de agora. Ela está traindo Bruno, eu disse. Mais do que isso, Carla respondeu. Ela está vivendo uma mentira. Com você, com Bruno, com toda a família. E só Deus sabe por quanto tempo. Fiquei em silêncio, olhando para aquelas fotos. Osvaldo sorrindo ao lado do irmão que eu nunca soube que existia. Daniela entre eles, abraçada aos dois. Meu casamento tinha sido uma mentira. Osvaldo tinha uma vida inteira que eu desconhecia. Viagens que não eram trabalho. Um irmão que ele manteve em segredo. E uma mulher que agora estava casada com nosso filho. Carla, perguntei, a voz tremendo. Osvaldo estava tendo um caso com Daniela? Ela olhou para mim com aquela expressão que confirmava tudo, sem precisar dizer nada. Pelas datas das fotos, pela forma como eles aparecem juntos. Sim, Miriam, eu acredito que sim. O chão sob meus pés desapareceu completamente. 35 anos. 35 anos acreditando que conhecia aquele homem, que nosso casamento era sólido, que ele era fiel, presente, honesto. E agora descobria que ele tinha me traído, que tinha uma vida paralela, que tinha um irmão e uma amante que eu nunca soube que existiam. E o pior, aquela amante tinha se infiltrado na minha família, tinha se casado com meu filho, e continuava vendo Ricardo, o irmão de Osvaldo, mantendo viva aquela conexão doentia. O que eu faço agora? Perguntei a Carla. Ela pegou minha mão. Primeiro, você respira. Depois você decide. Mas Miriam, você precisa confrontar essa situação, porque essa mulher está na sua família. E Bruno merece saber a verdade. Eu sei, respondi. Mas ainda não sei como vou fazer isso. Carla me abraçou. Dá um passo de cada vez. E lembra, você não está sozinha. Depois que ela saiu, fiquei sentada na sala até escurecer, olhando para as fotos que Carla tinha me dado. Osvaldo, Ricardo, Daniela, uma história que eu nunca imaginei que existia e que agora eu precisava descobrir até o fim. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma certeza que não tinha na noite anterior. Eu precisava ver aquele homem com meus próprios olhos. Não bastava as fotos, não bastava os documentos que Carla tinha me mostrado. Eu precisava olhar para ele, ouvir sua voz, entender como era possível que meu marido tivesse um irmão gêmeo que viveu a poucos quilômetros de distância durante anos e eu nunca soube. E mais importante, eu precisava entender o papel de Daniela em tudo isso. Liguei para Carla às 7 da manhã. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Preciso do endereço dele, eu disse, sem rodeios. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Miriam, você tem certeza? Talvez seja melhor. Tenho certeza. Não vou fazer nada precipitado. Só preciso olhar nos olhos dele e ouvir a verdade. Ela suspirou. Te mando por mensagem, mas por favor, tome cuidado. E me liga assim que sair de lá. Vou ligar, prometi. A mensagem chegou 5 minutos depois. Um endereço em Campos do Jordão, com coordenadas de GPS. Carla também enviou uma foto da cabana vista pelo Google Maps, isolada, cercada de pinheiros, com uma pequena varanda de madeira de frente para o que parecia ser um lago. Não avisei Bruno. Não contei para ninguém.
Apenas peguei minha bolsa, coloquei o casaco de lã mais quente que tinha, porque sabia que Campos do Jordão seria frio mesmo em abril, e entrei no carro. A viagem seria de aproximadamente 3 horas. 3 horas para pensar, para me preparar, para decidir o que ia dizer quando estivesse cara a cara com o fantasma do meu marido. A estrada estava tranquila. Passei por São José dos Campos, a cidade onde Osvaldo dizia que tinha suas reuniões de trabalho. Será que ele chegava a entrar na cidade? Ou será que desviava direto para Campos do Jordão, para aquela cabana escondida, para os braços do irmão que eu nunca soube que existia? E Daniela? Daniela estava com ele nessas viagens. As fotos provavam. Ela e Osvaldo, juntos em Campos do Jordão, sorrindo para a câmera como se não houvesse nada de errado, como se ele não tivesse uma esposa em casa esperando, acreditando em cada mentira. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus dedos começaram a doer. Respirei fundo. Precisava manter a calma. Precisava estar lúcida para entender tudo. À medida que a estrada subia, a paisagem mudava. As árvores ficavam mais densas, mais verdes. O ar pela janela entreaberta ficava mais frio, mais limpo. Campos do Jordão era bonita, eu tinha que admitir. Pinheiros por todos os lados, construções em estilo europeu, montanhas ao fundo. Um lugar romântico. Um lugar perfeito para esconder segredos. Segui o GPS até sair da área mais movimentada da cidade. A estrada ficou mais estreita, de terra batida em alguns trechos. Passei por apenas 2 outras casas antes de chegar ao endereço que Carla tinha me dado. E lá estava. A cabana de madeira, exatamente como na foto do Google Maps. Mas ao vivo era menor, mais rústica. Tinha uma varanda com 2 cadeiras de balanço, janelas com cortinas brancas, uma pequena chaminé do lado esquerdo. Ao fundo, através das árvores, eu conseguia ver o brilho do lago. Era um lugar lindo, um lugar de paz. Um lugar onde meu marido vinha encontrar o irmão que escondeu de mim. Estacionei o carro na entrada, ao lado de uma picape velha, mas bem cuidada. Fiquei sentada por um momento, olhando para a porta de madeira da cabana. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Desci do carro. Minhas pernas tremiam. O ar frio da manhã cortava meu rosto, mas não era por isso que eu estava tremendo. Caminhei até a porta. Subi os 3 degraus de madeira que levavam à varanda. Parei em frente à porta e toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro. Passos lentos, pesados. Alguém se aproximando da porta. A maçaneta girou. A porta se abriu. E lá estava ele. Osvaldo. Não era, mas era. O mesmo rosto. As mesmas rugas ao redor dos olhos. O mesmo jeito de franzir as sobrancelhas quando estava surpreso. Ele estava usando uma camisa xadrez, a mesma da foto que Daniela tinha recebido, e calça jeans. Os cabelos estavam levemente grisalhos nas têmporas, assim como os de Osvaldo estavam antes de partir. Ele me olhou e vi o momento exato em que ele entendeu quem eu era. O rosto dele ficou pálido. A mão que segurava a maçaneta apertou com mais força. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu por alguns segundos. Então, numa voz que era dolorosamente familiar, ele disse: "Você é Miriam." Não era uma pergunta, era uma constatação, como se ele já soubesse quem eu era, como se estivesse me esperando. "Sou", respondi, e minha própria voz saiu estranha, embargada. Ele olhou para trás, para dentro da cabana e depois de volta para mim. Por um longo momento, pareceu estar lutando com alguma decisão interna. Então, deu um passo para o lado e abriu a porta completamente. "Você precisa entrar." Entrei na cabana como se estivesse flutuando. A sala era pequena, mas aconchegante. Havia uma lareira de pedra ao fundo, com algumas brasas ainda acesas. Sofá velho, mas confortável, estante de livros, fotografias nas paredes, paisagens, principalmente, mas também algumas fotos de pessoas. Ele me indicou o sofá. "Senta, por favor." Sentei. Ele ficou de pé por um momento, claramente desconfortável, e então sentou numa poltrona de frente para mim. O silêncio entre nós era denso, carregado de tudo que não tinha sido dito. "Meu nome é Ricardo", ele começou, e sua voz era tão parecida com a de Osvaldo que doía ouvir. "Ricardo Mendes. Mas você já sabe disso, não é?" "Sei. Uma amiga investigou. Encontrou seu nome, sua idade, o hospital onde você nasceu."
3 minutos depois de Osvaldo. Ele assentiu lentamente. 3 minutos. A única diferença entre nós. Ele foi adotado por uma família em São Paulo. Eu fui para uma família em Santos. Crescemos a poucos quilômetros de distância e nunca soubemos que existíamos. Quando vocês se encontraram? Perguntei. Há 8 anos. Ele fez um teste de DNA por curiosidade, através daqueles sites na internet. Apareceu uma correspondência de 100%, um irmão. Ele me procurou. E quando nos vimos pela primeira vez... Ricardo pausou, os olhos ficando úmidos. Foi como olhar num espelho. Não apenas a aparência, mas os gestos, a forma de falar, até os gostos. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. E você nunca me contou, eu disse, não como acusação, mas como constatação de uma dor. Osvaldo não contou. Ele corrigiu gentilmente. E eu pedi para ele não contar. Pelo menos não no começo. Eu estava lidando com muitas coisas na época. Tinha acabado de perder minha esposa para uma doença delicada. Estava sozinho. Conhecer Osvaldo foi como ganhar uma parte de mim que eu não sabia que faltava. Mas ele tinha uma vida estruturada, uma família. E eu não queria atrapalhar isso. Mas ele vinha aqui, com frequência. Ricardo assentiu. No começo era uma vez por mês. Depois foi ficando mais frequente. Ele dizia que eram viagens de trabalho, que tinha reuniões em São José dos Campos. Mas, na verdade, ele vinha me ver. Passávamos dias conversando, descobrindo todas as semelhanças e diferenças entre nós, tentando recuperar o tempo perdido. Olhei ao redor da sala. Nas fotos na parede, vi Osvaldo. Várias fotos dele e Ricardo juntos, pescando, caminhando na floresta, rindo ao redor da lareira. E Daniela? Perguntei, minha voz saindo mais fria. Quando ela entrou nessa história, Ricardo respirou fundo. Foi há 7 anos. Osvaldo a trouxe aqui. Ele disse que ela era... Ele hesitou, claramente desconfortável. Que ela era importante para ele. Ela era a amante dele, eu disse, sem rodeios. Quero ouvir a verdade. Ele baixou a cabeça. Sim, ela era a amante dele. Eles se conheceram no trabalho, ela era gerente comercial numa empresa que fazia negócios com a empresa de Osvaldo. Começou como amizade profissional e depois evoluiu. Quando ele me apresentou a ela, disse que Daniela sabia sobre mim, que ela era alguém em quem confiava. Como ele podia confiar nela e não confiar em mim? As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las, carregadas de toda a dor dos últimos dias. Ricardo me olhou com uma expressão de profunda tristeza. Miriam, Osvaldo te amava. Eu sei que agora isso parece mentira, mas todas as vezes que ele falava sobre você, sobre Bruno, era com afeto genuíno. Ele estava dividido, preso entre a vida que construiu com você e o desejo de ter algo diferente. Ele ia me deixar? Perguntei, e dessa vez minha voz quebrou. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Então, levantou e foi até uma gaveta. Tirou de lá um envelope amarelo, já meio amassado pelo tempo. Ele me deu isso, Ricardo disse, entregando o envelope para mim. 2 semanas antes de partir. Me pediu para guardar e, se algo acontecesse com ele, entregar para você. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Estava endereçado a mim, com a letra de Osvaldo. Pode abrir, Ricardo disse suavemente. Ele queria que você soubesse. Abri o envelope. Dentro havia uma carta, escrita à mão em 2 páginas. Comecei a ler. Miriam, se você está lendo isso, é porque Ricardo achou necessário te entregar esta carta. E se ele fez isso, é porque eu já parti. Não sei por onde começar. Talvez pelo pedido de desculpas que eu deveria ter feito pessoalmente, mas nunca tive coragem. Descobri que tinha um irmão há 2 anos. Um irmão idêntico a mim, que cresceu sem saber que eu existia, assim como eu não sabia dele. Conhecê-lo mudou alguma coisa em mim. Fez eu questionar todas as escolhas que fiz na vida. Eu te amo, Miriam. Isso nunca foi mentira. E amo o Bruno com tudo que tenho. Vocês são minha família. Mas tem uma parte de mim que se sente presa, que sente que existe outra vida possível. Daniela apareceu na minha vida num momento de confusão. Ela representa algo que eu nunca tive coragem de buscar. Liberdade, espontaneidade, uma vida sem as responsabilidades que eu carreguei por tanto tempo. Eu sei que isso é egoísmo. Eu sei que não tenho justificativa.
Estou juntando coragem para conversar com você, para sermos honestos um com o outro pela primeira vez em anos, para decidirmos juntos o que fazer com o que restou do nosso casamento. Mas se você está lendo isso, significa que eu não tive essa chance e que você descobriu tudo da pior forma possível. Me perdoe, Miriam, não pela traição. Essa não tem perdão. Mas me perdoe por não ter tido coragem de ser honesto com você enquanto havia tempo. Osvaldo. As lágrimas caíram sobre o papel, borrando algumas palavras. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a carta. Ele estava planejando me deixar, eu disse, minha voz saindo num sussurro quebrado. Estava planejando conversar com você, Ricardo corrigiu gentilmente. Ele estava atormentado, Miriam. Nos últimos meses antes de partir, ele falava cada vez mais sobre a necessidade de ser honesto, sobre como não podia mais viver dividido. E então ele morreu. E então ele morreu. Ricardo repetiu, a voz pesada. O infarto foi súbito, completamente inesperado. Ele estava dirigindo para cá quando aconteceu. Ia passar o fim de semana aqui, tinha me ligado 1 hora antes dizendo que precisava tomar uma decisão importante. Ficamos em silêncio. O peso daquela revelação preenchia toda a sala. E Daniela? Perguntei, voltando ao presente. Você continuou vendo ela depois que Osvaldo partiu? Ricardo olhou para as próprias mãos. Sim, ela ficou devastada com a partida dele. Assim como eu. Tínhamos perdido a mesma pessoa, sentíamos a mesma dor. E eu... Você se parece com ele, eu disse, entendendo. Ele assentiu, envergonhado. No começo, ela vinha aqui só para chorar, para falar sobre Osvaldo. Era como se mantivesse ele vivo através de mim. E eu estava tão sozinho, tão destruído pela partida do único irmão que eu tinha acabado de conhecer. Nos apoiamos um no outro. E isso virou algo mais. Por quanto tempo? Até hoje, ele confessou. Ela vem aqui 1 vez por mês, às vezes 2. Diz que precisa de tempo sozinha, que precisa de espaço. E vem pra cá. Ela casou com meu filho, eu disse, minha voz saindo dura. Ricardo, ela se casou com o filho de Osvaldo. Ele levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Como assim? Você não sabia? Não. Bruno... Ela me disse que Bruno era um amigo da família, alguém que ela ajudava porque se sentia culpada pela morte de Osvaldo. Nunca disse que tinha casado com ele. Ela casou há 3 anos. Faz almoço comigo todo domingo. Me chama de mãe Miriam. Vive na minha casa como se fosse parte da família. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Ele se levantou, passou as mãos pelo cabelo. O mesmo gesto que Osvaldo fazia quando estava nervoso. Meu Deus, eu não sabia. Ela nunca... Por que ela faria isso? Essa é a pergunta que eu vim aqui fazer, respondi. Por que uma mulher que era amante do meu marido se casaria com meu filho? E por que continuaria vindo aqui, vendo você, mantendo essa farsa doentia? Ricardo começou a andar de um lado para o outro da sala. Ele estava claramente em choque, tentando processar a informação. Nas mensagens, eu continuei. Ela te chama de amor. Diz que sente saudade. Manda fotos. Você está apaixonado por ela? Ele parou de andar e me olhou. Estou. Ou pelo menos achei que estava. Mas agora não sei mais o que sinto. Porque a mulher que eu achei que conhecia, que achei que amava, é capaz de fazer isso? De se casar com o filho do homem que ela dizia amar? Fiquei sentada ali, olhando para aquele homem que tinha o rosto do meu marido, mas não era ele. Ricardo era mais gentil, mais transparente. Ou talvez fosse apenas porque ele não tinha tido 35 anos para me mentir. Você tem mais alguma coisa? Perguntei. Fotos, mensagens, qualquer coisa que me ajude a entender quem essa mulher realmente é? Ricardo foi até um armário e voltou com uma caixa de madeira. Dentro havia fotos. Muitas fotos. Osvaldo e Ricardo pescando. Osvaldo e Daniela abraçados na beira do lago. Os 3 juntos na varanda desta mesma cabana. Havia também um caderno. Um diário de Osvaldo. Ele deixou isso aqui, Ricardo explicou. Escrevia toda vez que vinha. Sobre os sentimentos dele, sobre a confusão que vivia. Posso levar? Perguntei. Leve tudo. Você tem mais direito a essas coisas do que eu. São memórias de um homem que eu conheci por apenas 2 anos. Mas você viveu com ele por décadas. Peguei a caixa. Estava pesada.
não pelo peso físico, mas pelo peso de tudo o que representava. Antes de ir, eu disse: há mais uma coisa que preciso saber. Osvaldo era feliz comigo? Em algum momento, antes de tudo isso, ele foi genuinamente feliz? Ricardo me olhou com uma expressão de profunda compaixão. Ele era, Miriam. Todas as histórias que ele contava sobre você, sobre quando vocês se conheceram, sobre o nascimento do Bruno, sobre os primeiros anos juntos, ele sorria de um jeito que eu raramente via. Osvaldo era feliz com você, mas as pessoas mudam, e às vezes não sabemos lidar com essas mudanças. Levantei com a caixa nos braços. Obrigada por ser honesto comigo, por me contar tudo. Ele me acompanhou até a porta. Miriam, o que você vai fazer? Ainda não sei, respondi honestamente. Mas vou descobrir a verdade. Toda ela. E então vou decidir. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me procurar. Eu também fui enganado por ela. E mereço saber o que está acontecendo. Vou manter contato, prometi. Voltei para o carro com a caixa no banco do passageiro. Antes de ligar o motor, olhei para trás, para a cabana. Ricardo estava parado na varanda, observando. Ele levantou a mão num gesto de despedida. Retribui. E então dirigi de volta para casa, com uma caixa cheia de mentiras ao meu lado e um peso novo no peito. Agora eu sabia a verdade sobre Osvaldo. Agora precisava descobrir toda a verdade sobre Daniela. A viagem de volta foi um borrão. Dirigi no piloto automático, meus olhos vendo a estrada, mas minha mente presa naquela cabana, naquele homem com o rosto do meu marido, naquela caixa de madeira que agora estava no banco ao meu lado. Parei num posto de gasolina no meio do caminho. Não porque precisava de combustível, mas porque precisava respirar. Sentei numa mesa do lado de fora da lanchonete, pedi um café que não bebi e fiquei olhando para o movimento de carros, entrando e saindo. Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem descobrir que seus casamentos eram mentiras, que seus maridos tinham irmãos secretos, que suas noras eram amantes infiltradas. Peguei o celular e liguei para Carla. Ela atendeu imediatamente. Miriam, você está bem? Já saiu de lá? Já. Estou voltando. Carla, Minha voz falhou. Não consegui continuar. O que aconteceu? Contei tudo. Ricardo. A carta de Osvaldo. O fato de que Ricardo não sabia que Daniela tinha se casado com Bruno. A caixa cheia de evidências que eu estava trazendo. Carla ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada. Vem direto para minha casa. Não vai para a sua. Vem para cá. Vamos olhar tudo juntas. Obedeci. 2 horas depois, estava sentada na sala de Carla, a caixa de madeira aberta sobre a mesa de centro. Começamos com as fotos. Havia dezenas delas. Osvaldo e Ricardo em diferentes momentos ao longo de 2 anos. Mas o que chamava a atenção eram as fotos com Daniela. Ela aparecia em pelo menos 20 fotos. Sempre sorridente, sempre confortável, sempre próxima demais de Osvaldo. Havia uma foto deles 2 sozinhos, sentados no pier à beira do lago, as cabeças encostadas, os dedos entrelaçados. A data no verso, março de 2018, 1 ano antes da partida de Osvaldo. Carla pegou o diário. Era um caderno simples, de capa dura marrom. Começou a ler em voz alta. 10 de janeiro de 2017. Conheci meu irmão hoje. Ricardo. Ele existe. Eu não estou sozinho no mundo da forma que sempre pensei. Olhar para ele foi como olhar num espelho que reflete não apenas minha aparência, mas minha alma. Ela pulou algumas páginas. 5 de março de 2017. Volto aqui toda semana agora. Miriam acha que são reuniões de trabalho. Eu odeio mentir para ela. Mas como explicar que encontrei uma parte de mim que estava faltando? Como dizer que preciso desse tempo com Ricardo mais do que preciso de qualquer outra coisa? Mais páginas. 22 de agosto de 2017. Daniela entendeu. Ela é a única pessoa além de Ricardo que sabe sobre ele. Contei porque precisava dividir isso com alguém e ela não julgou. Ela disse que segredos podem ser libertadores às vezes. Carla parou de ler. Olhou para mim. Osvaldo tinha se envolvido emocionalmente com Daniela muito antes de qualquer coisa física. Ela se tornou a confidente dele. Continue lendo, pedi. 14 de fevereiro de 2018. Não sei quando isso começou.
Quando Daniela deixou de ser apenas uma amiga e se tornou mais. Talvez tenha sido gradual, talvez tenha sido inevitável. Eu sei que é errado. Sei que estou traindo Miriam, traindo meu casamento, traindo tudo que construí. Mas quando estou com Daniela, sinto que posso ser quem eu realmente sou, sem máscaras. 30 de junho de 2018. Trouxe Daniela para conhecer Ricardo. Eles se deram bem. Ela entende a importância dele na minha vida. Nós três passamos o fim de semana aqui. Foi perfeito. Foi como ter uma família escolhida, não imposta. Família escolhida. As palavras eram uma facada. 18 de março de 2019. Preciso tomar uma decisão. Não posso mais viver dividido. Miriam merece alguém que esteja presente completamente. Não alguém que está com o corpo ali, mas com a mente sempre em outro lugar. Bruno já é adulto. Tem sua própria vida. Talvez seja a hora de ser honesto. Talvez seja a hora de recomeçar. A última entrada era de 14 de abril de 2019. 9 dias antes da partida de Osvaldo. Vou conversar com Miriam quando voltar. Vou contar sobre Ricardo, sobre Daniela, sobre tudo. Ela vai me odiar, eu sei. Mas preciso fazer isso. Por ela, por mim, por todos nós. O peso da mentira está me matando. Carla fechou o caderno. Ele ia contar para você. Estava juntando coragem. Mas morreu antes, eu disse, a voz vazia. E deixou eu vivendo com as mentiras dele por mais 6 anos. Só que agora elas estão dentro da minha casa, casadas com meu filho. Olhei para todas aquelas evidências espalhadas sobre a mesa. As fotos, o diário, a carta, documentos que provavam que Ricardo existia, registros de ligações, tudo. Carla, eu disse, o que eu faço com isso? Ela pegou minha mão. Primeiro, você decide. Quer proteger Bruno ou quer que ele saiba a verdade? Eu não sei. Contar vai destruir ele. Não contar significa deixar Daniela continuar mentindo. Então, talvez você precise confrontá-la primeiro. Antes de decidir qualquer coisa, você precisa ouvir dela mesma por que ela fez isso. Por que se casou com seu filho? Eu quero confrontá-la, eu disse. E pela primeira vez desde que descobri tudo, senti raiva. Raiva pura, ardente. Quero ver a cara dela quando souber que eu descobri tudo. Carla assentiu. Então vamos planejar isso direito. Você não vai fazer nada impulsivo. Vai confrontá-la num lugar público com todas as evidências em mãos e vai dar a ela a chance de explicar. E depois você decide o que fazer. Passamos o resto do sábado organizando tudo. Separamos as fotos mais comprometedoras. Tiramos cópias das páginas mais reveladoras do diário. Carla imprimiu os registros telefônicos que tinha conseguido. Colocamos tudo numa pasta organizada, cronologicamente. No domingo, Bruno me ligou perguntando se eu gostaria de almoçar com eles. Recusei. Disse que estava com dor de cabeça, que precisava descansar. A decepção na voz dele me partiu o coração, mas eu não podia estar perto de Daniela ainda. Não antes de estar pronta. Na segunda-feira de manhã, mandei uma mensagem para Daniela. Preciso conversar com você. Algo importante. Pode me encontrar às 14 horas na Café Colonial da Rua Santos Dumont? Sozinha, por favor. Não comente com Bruno. A resposta veio 15 minutos depois. Claro, mãe Miriam. Está tudo bem? Estou preocupada. Está tudo bem. Só preciso conversar. Te vejo às 14 horas. Cheguei no café 15 minutos antes. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, de onde podia ver toda a cafeteria. Pedi um chá que não tinha intenção de beber. A pasta com todas as evidências estava na cadeira ao meu lado. Às 14 horas em ponto, Daniela entrou. Ela estava elegante como sempre, usando uma blusa social branca e calça de alfaiataria. O cabelo solto nos ombros. Maquiagem impecável. Ela sorriu quando me viu e caminhou até a mesa. Oi, mãe Miriam. Ela se inclinou para me beijar no rosto. Eu não retribuí. Ela percebeu. O sorriso vacilou. Sentou na cadeira à minha frente, as mãos pousadas sobre a mesa. O que aconteceu? A senhora está me assustando. Coloquei meu celular sobre a mesa. Na tela, a foto que tinha capturado do celular dela naquele domingo. A foto de Ricardo. A selfie com a placa de Campos do Jordão ao fundo. Daniela olhou para a foto. A cor sumiu do rosto dela. Os lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Explica. Foi tudo o que eu disse. Ela olhou ao redor,
como se procurasse uma saída. Então voltou a olhar para mim. Mãe Miriam, eu... Não me chame assim, eu interrompi, minha voz saindo dura. Você perdeu esse direito. Ela engoliu seco. Como a senhora descobriu? Não importa como. Importa que eu descobri. E descobri muito mais do que você imagina. Abri a pasta e comecei a colocar as fotos sobre a mesa. Uma a uma. Daniela e Osvaldo juntos. Daniela, Osvaldo e Ricardo na cabana. Datas, lugares, provas. A cada foto, Daniela ficava mais pálida. Então coloquei as páginas do diário. Os trechos onde Osvaldo falava sobre ela. Sobre o relacionamento deles. Sobre como ela se tornou a confidente dele e depois a amante. E por último, a carta. A carta que Osvaldo tinha deixado com Ricardo, admitindo tudo. Daniela estava tremendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, borrando a maquiagem. Você vai me contar, eu disse, minha voz fria como gelo. Vai me contar tudo, desde o começo. E se mentir uma única vez, eu mostro tudo isso para Bruno hoje mesmo. Ela olhou para as evidências espalhadas sobre a mesa. Então, olhou para mim. E então, com a voz quebrada, começou a falar. Eu conheci Osvaldo há 9 anos, no trabalho. Ele era cliente da empresa onde eu trabalhava. No começo era só profissional. Ele era gentil, atencioso, engraçado. Conversávamos muito durante as reuniões, e então começamos a conversar fora das reuniões também. Continue. Ele me contou sobre ter encontrado o irmão. Estava confuso, emocionado, precisava dividir com alguém. E eu ouvi. Fui a amiga dele, a confidente. Durante meses era só isso. Mas então vocês se envolveram, eu completei. Ela assentiu, as lágrimas caindo mais forte agora. Não foi planejado. Foi acontecendo aos poucos. Encontros que duravam mais tempo. Mensagens fora do horário de trabalho. E então, um dia, ele me beijou. E eu correspondi. Você sabia que ele era casado, que tinha um filho. Sabia. E eu sabia que era errado. Mas eu me apaixonei por ele, Dona Miriam. De verdade. Ele fazia eu me sentir especial, importante. Ele compartilhava comigo partes dele que não compartilhava com mais ninguém. Exceto com o irmão, eu disse. Ela limpou as lágrimas. Ele me levou para conhecer Ricardo. Disse que éramos as 2 pessoas mais importantes da vida dele. Nós 3 passávamos tempo juntos na cabana. Era como uma família alternativa. Uma família baseada em mentiras. Daniela baixou a cabeça. Eu sei. E quando Osvaldo morreu, eu fiquei destruída. Não podia ir ao velório oficialmente. Não podia chorar abertamente. Fui escondida. Fiquei no fundo, só para me despedir. Foi lá que você viu Bruno, eu disse, começando a entender. Ela ergueu a cabeça. Vi. Ele estava destroçado, chorando nos braços de uma mulher que eu presumo que era você. E eu vi tanto do pai nele. A forma como ele se mexia, como falava, e pensei. Pensou o quê? Pensei que talvez fosse uma forma de manter Osvaldo vivo, de estar perto da família que ele amava, mas estava planejando deixar. Eu me sentia culpada, Dona Miriam. Culpada por ter sido parte do motivo dele querer ir embora. Então pensei que se eu pudesse ajudar o filho dele, se eu pudesse estar perto da família dele, talvez fosse uma forma de compensar. Você usou meu filho, eu disse, a raiva voltando. Você o manipulou, fingiu que o amava. Tudo para alimentar sua fantasia doentia de estar perto de Osvaldo. No começo, sim, ela admitiu, a voz saindo num grito desesperado. Algumas pessoas na cafeteria olharam. Ela abaixou o tom. No começo, sim. Eu procurei Bruno de propósito. Pesquisei sobre ele. Descobri onde ele trabalhava. Apareci num evento corporativo que sabia que ele estaria. Me aproximei. Fingi que era coincidência. E ele acreditou. Porque você é boa em mentir. Mas depois, ela continuou, ignorando minha farpada. Depois, eu comecei a conhecê-lo de verdade. E ele é um homem bom, Dona Miriam. Muito melhor que o pai foi comigo. Bruno é honesto, íntegro, presente. E eu comecei a amá-lo de verdade. Não como amava Osvaldo, mas de um jeito novo, genuíno. E mesmo assim você continuou indo para Campos do Jordão. Continuou vendo Ricardo. Ela fechou os olhos.
Ricardo era tudo o que me restava de Osvaldo. Ele tem o mesmo rosto, a mesma voz. Quando estou com ele, é como se Osvaldo ainda estivesse vivo. Eu sei que é doentio. Eu sei que é errado. Mas eu não conseguia largar. Você está traindo meu filho. Estou, ela admitiu, abrindo os olhos. E eu odeio isso. Eu odeio quem me tornei. Mas estou presa entre duas vidas, dois amores, duas versões de mim mesma. Ricardo não sabia que você era casada com Bruno, eu disse. Contei para ele. Ele ficou chocado. O quê? Daniela arregalou os olhos. Você mentiu para ele também. Disse que Bruno era apenas um amigo da família. Ricardo achava que vocês dois eram livres para estar juntos. Ela colocou as mãos sobre o rosto. Eu estraguei tudo. Machuquei todo mundo. Ficamos em silêncio. A cafeteria continuava com seu movimento normal ao nosso redor. Pessoas conversando, rindo, vivendo vidas normais. E ali estávamos nós duas, cercadas de evidências de uma mentira que tinha destruído famílias inteiras. O que a senhora vai fazer? Daniela perguntou por fim, a voz pequena. Ainda não decidi, respondi. Mas vou te dizer uma coisa. Você vai precisar escolher. Porque essa vida dupla acabou. Eu descobri, Ricardo descobriu. E em breve, Bruno vai descobrir também. Não, ela disse desesperada. Por favor, não conte para Bruno. Isso vai destruir ele. Ele não merece isso. Ele não merece estar casado com alguém que o trai, eu respondi. Eu posso mudar. Posso terminar com Ricardo. Posso ser a esposa que Bruno merece. Por favor, me dê uma chance. Olhei para ela. Para aquela mulher que tinha sido tão convincente durante 3 anos. Que tinha me enganado meu filho, enganado Ricardo, que tinha construído uma vida inteira baseada em manipulação. Eu vou pensar. Foi tudo que disse. Mas você não vai tomar nenhuma decisão. Vai continuar sua vida exatamente como está. E quando eu decidir o que fazer, você vai saber. Juntei todas as evidências e coloquei de volta na pasta. Levantei da cadeira. E Daniela, uma última coisa. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos e inchados. Osvaldo ia me deixar. Ele escolheu você em vez de mim. Mas no final, quem realmente perdeu foi ele. Porque ele morreu antes de descobrir que a mulher por quem estava disposto a destruir sua família era capaz de fazer exatamente a mesma coisa com o próprio filho dele. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Do lado de fora, respirei fundo, peguei o celular e liguei para Carla. Está feito, eu disse. Ela confessou tudo. E agora? Agora eu decido se a verdade vale mais que a paz do meu filho. Passei os 3 dias seguintes em um estado que só posso descrever como paralisia emocional. Não era tristeza, não era raiva. Era algo mais profundo e mais assustador. A sensação de estar suspensa entre 2 decisões que mudariam vidas para sempre. Contar a verdade ou proteger meu filho da dor que essa verdade traria. Carla vinha me visitar todos os dias. Ela não pressionava, não dava conselhos não solicitados. Apenas sentava comigo na sala, preparava chá e ficava ali, presente, como toda boa amiga deveria ser. Foi na quarta-feira à noite, uma semana depois do confronto com Daniela, que finalmente consegui verbalizar o que estava travando dentro de mim. Carla, eu disse, olhando para a xícara de chá que esfriava nas minhas mãos. Se eu contar para Bruno, não vou estar apenas dizendo que a esposa dele o trai. Vou estar destruindo a memória que ele tem do pai. Ela me olhou, esperando que eu continuasse. Bruno vai descobrir que o pai era adúltero, que planejava nos abandonar, que tinha um irmão gêmeo e nunca contou para ninguém, que as viagens de trabalho eram mentiras, que a mulher com quem ele queria recomeçar a vida é a mesma mulher que agora está casada com o filho dele. É muita informação, Carla disse suavemente. É devastador, eu corrigi. Bruno ficou 3 anos em terapia após a partida do pai. 3 anos tentando aceitar que perdeu o melhor amigo dele. E agora eu vou dizer que esse melhor amigo era uma mentira? Que o homem que ele idealizava estava pronto para destruir nossa família? Carla colocou a mão sobre a minha. Mas se você não contar, Bruno continua casado com uma mulher que o trai. Uma mulher que o manipulou desde o início.
Uma mulher que usa ele para manter viva uma obsessão doentia pelo pai dele. Eu sei, eu sussurrei. E é por isso que estou presa. Ficamos em silêncio. O relógio da parede marcava as horas. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal. Pessoas vivendo vidas normais, sem dilemas impossíveis. Miriam, Carla disse por fim. Não existe decisão certa aqui. Existe a decisão que você consegue viver. Então me responda. Com qual peso você prefere acordar todos os dias? O peso de ter contado a verdade e ver seu filho destroçado? Ou o peso de guardar o segredo e saber que está protegendo ele de uma dor que talvez seja desnecessária? Olhei para ela. Como assim desnecessária? Daniela confessou tudo para você porque você a encurralou. Ela está apavorada. Você tem todo o poder agora. Então talvez a pergunta não seja contar ou não contar. Talvez seja o que você quer que aconteça a partir de agora? Pensei por um longo momento. O que eu queria? Quero que meu filho seja feliz, eu disse. Quero que ele tenha a chance de encontrar alguém que o ame de verdade, não alguém que o use como substituto do pai morto. Mas não quero que ele descubra a verdade sobre Osvaldo. Não quero destruir as memórias boas que ele tem. Então, talvez, Carla disse devagar, você precise fazer Daniela sair da vida dele sem que ele saiba o motivo real. Como? Dando a ela uma escolha. Terminar o casamento dela própria iniciativa, com uma desculpa qualquer, ou você expõe tudo. Isso é chantagem, eu disse. É proteção, Carla corrigiu. Você está protegendo seu filho. E, ao mesmo tempo, está dando a Daniela a chance de fazer a coisa certa pela primeira vez desde que conheceu sua família. Fiquei acordada a noite inteira pensando nisso. Pensando em Osvaldo, em como ele tinha sido covarde ao não me contar a verdade enquanto havia tempo. Pensando em Bruno, no sorriso dele quando falava sobre Daniela, na forma como ele olhava para ela como se tivesse encontrado sua pessoa. E pensando em mim, no tipo de mulher que eu queria ser. Vingativa, justa, protetora, covarde. Na manhã de quinta-feira tomei minha decisão. Liguei para Daniela. Ela atendeu no primeiro toque. Dona Miriam? A voz dela estava trêmula, apavorada. Preciso que venha aqui, hoje à tarde, às 3 horas, sozinha. Eu vou, pode deixar que eu vou. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Daniela estava diferente. Sem maquiagem. Cabelos presos de qualquer jeito. Olheiras profundas. Ela não estava dormindo. Entre, eu disse. Ela entrou e ficou de pé na sala, como se não tivesse permissão para sentar. Pode sentar, eu disse, indicando o sofá. Ela sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos no chão. Passei a última semana pensando. Eu comecei. Pensando sobre o que fazer com o que descobri. Sobre contar ou não para Bruno. Daniela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados de pânico. E cheguei a uma conclusão. Continuei. Não vou contar. Ela soltou um suspiro de alívio tão profundo que parecia ter segurado a respiração durante dias. Mas, eu continuei, minha voz ficando dura, tem condições. Ela assentiu rapidamente. Qualquer coisa. Faço qualquer coisa. Você vai pedir o divórcio, eu disse. Sem escândalo, sem drama. Vai inventar uma desculpa qualquer. Precisa de espaço, precisa se encontrar. Percebeu que casou cedo demais. Não importa. Mas vai terminar esse casamento. Daniela começou a chorar. Por favor, dona Miriam. Eu amo o Bruno, de verdade. Não do jeito que amava Osvaldo, mas... Você não ama meu filho, eu interrompi. Você ama a ideia dele. Você ama o que ele representa. Você está tão obcecada com uma fantasia de família que nunca vai existir que nem percebe o quanto está machucando pessoas reais. Eu posso mudar, ela insistiu. Posso terminar com Ricardo. Posso... Você já conversou com Ricardo depois que ele descobriu sobre Bruno? Perguntei. Ela parou de chorar, balançou a cabeça. Ele bloqueou meu número. Não responde minhas mensagens. Eu tentei ir para Campos do Jordão no fim de semana passado, mas ele não estava lá. Pelo menos, Ricardo teve a dignidade de se afastar quando descobriu a verdade, eu disse. Agora é sua vez de fazer a mesma coisa. E se eu não fizer? Ela perguntou, uma última fagulha de desafio na voz. Então eu mostro tudo para Bruno, respondi calmamente. Todas as fotos.
o diário de Osvaldo, a carta, os registros de ligações. E não vou poupar nenhum detalhe. Ele vai saber que o pai o traiu, que você o manipulou, que seu casamento inteiro foi baseado em mentiras. E ele vai saber que você continuou traindo ele durante todo esse tempo. Você vai destruir a memória do pai dele, Daniela disse. Vou, eu concordei. E vai ser culpa sua, porque você teve a chance de sair com dignidade e escolheu não fazer isso. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a voz pequena, perguntou: Quanto tempo eu tenho? 2 meses, eu disse. Tempo suficiente para você organizar sua vida, encontrar um lugar para morar, preparar Bruno gradualmente. Mas no máximo 2 meses. Se não pedir o divórcio até lá, eu conto tudo. E depois? Depois que eu sair da vida dele, a senhora ainda vai contar? Não, eu disse. Se você fizer isso, se realmente deixar meu filho em paz, o segredo morre comigo. Bruno nunca vai saber. Por quê? Ela perguntou, genuinamente confusa. Por que a senhora está me dando essa chance? Porque não é sobre você, eu respondi. É sobre meu filho e sobre o tipo de mãe que eu quero ser para ele. Não quero ser a mãe que destruiu as memórias boas que ele tem do pai. Quero ser a mãe que o protegeu quando ele não sabia que precisava de proteção. Daniela limpou as lágrimas. Eu vou fazer. Vou pedir o divórcio. Mas a senhora precisa saber. Eu realmente amei Osvaldo e aprendi a amar Bruno também. Do meu jeito confuso e doentio. Mas eu amei. Amor não machuca, eu disse. Amor não manipula. Amor não mente. O que você sente pode ser muitas coisas, mas não é amor. Ela levantou para ir embora. Na porta, virou-se para mim uma última vez. Eu sinto muito, dona Miriam. Por tudo. Eu também, eu disse. Mas agora você precisa seguir sua vida e deixar meu filho seguir a dele. Os 2 meses seguintes foram estranhos. Bruno me ligava frequentemente, dizendo que Daniela estava diferente, mais distante, mais quieta. Ele perguntava se eu sabia de alguma coisa, se ela tinha comentado algo comigo. Eu mentia. Dizia que não sabia de nada, que talvez fosse estresse do trabalho. Na 7ª semana, Bruno apareceu na minha casa numa terça-feira à noite. Estava com os olhos vermelhos. Mãe, ele disse, a voz quebrada. Daniela pediu o divórcio. Fingi surpresa. Como assim? O que aconteceu? Ele sentou no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Ela disse que precisa de espaço, que casou muito cedo, que precisa se encontrar. Disse que me ama, mas que não está pronta para o casamento. O que você disse? Perguntei, sentando ao lado dele. Que eu não entendia, que estávamos bem, que podíamos fazer terapia de casal. Mas ela foi firme, mãe. Disse que a decisão está tomada. Abracei meu filho enquanto ele chorava no meu ombro. E senti o peso da verdade que ele nunca saberia. O peso do segredo que eu carregaria sozinha. Você vai superar isso, eu disse, passando a mão nos cabelos dele como fazia quando era criança. Vai doer agora, mas você vai superar. Eu não entendo, mãe. Eu pensava que éramos felizes. Às vezes as pessoas mudam, eu disse. E não tem nada que a gente possa fazer além de aceitar. Carla me ligou 3 dias depois do divórcio ser oficializado. Ricardo me procurou, ela disse. Meu coração pulou. O quê? Ele foi até meu escritório. Disse que sabia que eu era sua amiga e que queria mandar um recado. Que recado? Ele terminou com Daniela. Disse a ela que não quer mais vê-la, que ela precisa de ajuda profissional. E ele queria que você soubesse que está genuinamente arrependido por ter sido parte disso tudo. Ele não sabia, eu disse. Não sabia que ela era casada com Bruno. Eu sei. E ele sabe que você sabe. Mas ele queria deixar claro que se algum dia você ou Bruno quiserem conhecê-lo, ele estará disponível. Ele disse que gostaria de conhecer o sobrinho, mas que vai respeitar completamente se vocês não quiserem. E você? O que você acha? Perguntei. Eu acho, Carla disse cuidadosamente, que Ricardo também é vítima nisso tudo. Ele perdeu o irmão que acabou de conhecer, foi enganado pela mulher que amava e descobriu que tem um sobrinho que pode nunca conhecer. Ele também está carregando pesos. Vou pensar sobre isso, eu disse. 1 ano se passou. 1 ano desde aquele domingo em que peguei o celular de Daniela e vi a foto impossível. 1 ano desde que descobri que minha vida inteira tinha sido construída sobre mentiras.
Bruno estava diferente, mais maduro, mais cuidadoso. A separação tinha sido difícil, mas ele tinha se apoiado em terapia, em amigos, em mim. E lentamente tinha começado a reconstruir. 3 meses atrás, ele conheceu Lívia, uma professora de educação física, simples, honesta, que ria alto e não tinha medo de ser quem era. Quando ele a trouxe para me conhecer, vi algo nos olhos dele que não via há muito tempo: leveza. Lívia não era calculada como Daniela, não era performática, era genuína. E na forma como olhava para Bruno, eu via amor real. Não obsessão, não fantasia, mas amor real, imperfeito, honesto. No aniversário de 7 anos da partida de Osvaldo, fiz algo diferente. Não fiquei em casa lembrando. Não passei o dia em melancolia. Peguei o carro e dirigi até Campos do Jordão. Ricardo estava na varanda quando cheguei, como se de alguma forma soubesse que eu viria. Ele se levantou quando me viu, incerto sobre o que fazer. Miriam, ele disse. Ricardo, eu respondi. Quer entrar? Na verdade, eu disse, queria saber se você gostaria de sair, conhecer a cidade comigo, conversar. Ele hesitou por apenas 1 segundo. Depois assentiu. Eu adoraria. Passamos a tarde inteira conversando, sobre Osvaldo, sobre as semelhanças entre eles, sobre as diferenças. Sobre Bruno, sobre como ele estava se recuperando, sobre Ricardo, sobre a vida solitária que ele levava na cabana, sobre as fotografias que tirava para se manter são. No final do dia, sentados numa cafeteria com vista para as montanhas, Ricardo me disse algo que nunca esqueceria. Osvaldo vivia dividido, ele disse, entre quem ele achava que deveria ser e quem ele realmente era. E essa divisão o matou, Miriam. Não foi só o infarto. Foi carregar 2 vidas, 2 identidades, 2 famílias que nunca poderiam coexistir. Você acha que ele me amava? Perguntei. De verdade? Ricardo olhou para mim com aqueles olhos que eram tão parecidos com os de Osvaldo e ao mesmo tempo tão diferentes. Eu acho que ele amava a ideia de você, a estabilidade que você representava. Mas não sei se ele sabia como amar alguém de verdade. Porque para amar, a gente precisa ser honesto. E Osvaldo nunca foi. Obrigada, eu disse, por ser honesto comigo agora. É o mínimo que posso fazer, ele respondeu. Antes de ir embora, perguntei, você gostaria de conhecer Bruno algum dia? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mais do que qualquer coisa no mundo. Talvez um dia, eu disse, quando ele estiver pronto, quando o momento certo chegar. Mas precisa ser da forma certa. Ele não pode saber sobre Daniela, sobre Osvaldo e ela. Precisa ser algo limpo. Eu entendo, Ricardo disse. E vou esperar, pelo tempo que for necessário. Hoje, enquanto escrevo essa história sentada na varanda da minha casa, olhando para o jardim onde tantas vezes recebi Bruno, Daniela e a família que eu achava que era minha, sinto algo que não esperava sentir. Paz. Não é a paz de quem esqueceu. É a paz de quem escolheu. Escolhi proteger meu filho de uma verdade que o destruiria. Escolhi carregar sozinha o peso dos segredos de Osvaldo. Escolhi dar a Daniela uma saída com dignidade em vez de expô-la publicamente. Foram escolhas difíceis? Foram. Foram as certas? Não sei. Talvez nunca saiba. Mas aprendi algo nesses últimos 12 meses. Liberdade não é sempre sobre revelar a verdade. Às vezes, liberdade é sobre escolher qual verdade merece ser contada e qual verdade serve apenas para machucar. Bruno está feliz, genuinamente feliz. Com Lívia, com a vida nova que está construindo, com o futuro que se abre à sua frente, e ele carrega as memórias do pai como tesouros, memórias de um homem imperfeito, mas que ele acredita que o amava. E eu carrego a verdade completa. Carrego o conhecimento de que Osvaldo me traiu, me mentiu, planejou me deixar. Carrego a existência de Ricardo, o irmão que meu filho não sabe que tem. Carrego o segredo de quem Daniela realmente era e por que desapareceu da nossa vida. São pesos pesados, mas descobri que sou mais forte do que imaginava. Aos 64 anos, aprendi que amor próprio não é sobre conseguir a vingança que merece. É sobre escolher sua paz acima da satisfação de estar certa. Osvaldo quis me apagar do testamento da vida dele. Quis me substituir por uma fantasia. Mas no final,
fui eu quem reescreveu o final da história. Não com raiva, não com vingança, mas com a dignidade silenciosa de quem escolhe proteger em vez de destruir. Ricardo existe. Um dia, talvez, Bruno o conheça. Talvez descubra que tem um tio que seria capaz de amá-lo sem mentiras. Mas isso será em outro momento, quando as feridas estiverem completamente cicatrizadas. Por enquanto, guardo esse segredo também. Não como um fardo, mas como uma escolha consciente. Daniela desapareceu. Ouvi por terceiros que ela se mudou para outro estado, que está fazendo terapia, que finalmente está tentando lidar com suas obsessões. Espero que ela encontre paz. Não por ela, mas porque carregar ódio seria me envenenar. E eu vivo. Vejo Bruno feliz e isso me basta. Tenho minha amiga Carla, que conhece toda a verdade e nunca me julgou. Tenho minha casa, meus livros, minha rotina. E tenho, guardado numa gaveta trancada, um envelope com fotos, um diário, uma carta e uma verdade que talvez um dia precise ser contada. Ou talvez não. Talvez morra comigo, e tudo bem. Porque aprendi que nem toda batalha precisa ser travada. Nem toda verdade precisa ser gritada. Nem toda traição precisa ser vingada. Às vezes, a maior vitória é escolher quem você quer ser do outro lado da dor. E eu escolhi ser a mulher que protegeu seu filho, que manteve as memórias boas vivas, que carregou o peso para que outros não precisassem carregar. Não é o final que imaginei. Não é a justiça que parte de mim queria, mas é a liberdade que escolhi. E essa escolha, por mais pesada que seja, me pertence completamente. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.